Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a cada um de nós. Unidos na fé, nesse dia 5 de junho de 2024, nessa quarta-feira, dia de São Bonifácio, bispo e mártir. A biografia nos diz, Winfrido nasceu na Inglaterra em 673 e morreu em Dublin, Holanda, em 5 de junho de 754. Chamado Bonifácio pelo Papa Gregório II, monge em Exeter, se tornou em seguida, a partir de 719, o apóstolo e evangelizador das populações germânicas, às quais deu as primeiras noções de liturgia adaptada às exigências das comunidades locais. Promoveu a reforma da Igreja na França e colaborou para o desenvolvimento religioso de sua pátria de origem, mantendo constante contato com os pontifício romano. Foi martirizado enquanto evangelizava os frisões. Seu corpo é conservado em Fulda. Peçamos a bênção de São Bonifácio, bispo e mártir. E o evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes nos livros de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, se ele é o Deus dos mortos, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vive num mundo e numas realidades em que a gente sempre está sujeito a situações boas e ruins, né? Não é bem verdade que a vida sempre melhora. Não é bem verdade que as coisas sempre dão certo. Há momentos que, por algum motivo, as coisas começam a não dar certo. Porque as pessoas armam ciladas, porque as pessoas desistem, porque as pessoas complicam, porque as pessoas dificultam, Então, a gente vai enfrentando isso, Então, a gente já vai enfrentando muitas vezes a resistência, o cansaço, o desânimo das pessoas, a falta de interesse, a falta de dedicação, Mas cabe a cada um de nós pedir a Deus a bênção, a paz, a saúde, colocar nas mãos de Deus, porque a gente luta por isso, né? Colocar nas mãos de Deus na esperança de que a gente consiga realizar algum trabalho, que a gente consiga acreditar em Deus e servir a Deus e não ficar colocando a minha fé, a minha história religiosa em situações presentes que são momentâneas. O Evangelho nos traz a chamada lei do cunhado, a lei do cunhado que havia, que era uma regra de que se alguém morresse, se o homem casado morresse sem deixar filhos, o irmão tinha a obrigação de casar com a esposa na esperança de gerar descendência para o irmão que morreu. Porque era importante no matrimônio você ter filhos, você ter uma descendência. E eles apresentam uma questão para Jesus. 7 homens, 7 irmãos casaram com a mesma mulher e ela morre por último depois de todos eles. É muito interessante que quem apresenta está pouco se lixando para a mulher, né?
Uma mulher que é submetida por causa de uma lei a casar com 7 irmãos. Ninguém fala da dignidade dela, ninguém lembra da dignidade dela. Como viveu a cabeça, a emoção, a situação, os pensamentos dessa mulher que é obrigada a se submeter a uma regra, uma lei, só para gerar filhos e tem que casar 7 vezes com os irmãos do marido. Onde está a dignidade? Mas a questão é sempre essa da lei. E a pergunta é, na ressurreição, de quem ela será mulher? Ela casou com 7. Como se o matrimônio fosse algo que se estendesse ao céu. Talvez não. E aí Jesus diz, não, vocês estão todos enganados, não é assim que funciona. Lá nós seremos anjos. E acho que vocês estão sempre enganados. A gente vive sendo enganado de todos os lados, né? A gente vive sendo enganado constantemente de todos os lados. E por isso a necessidade de a gente se apegar a Deus, apegar à fé. A gente se apegar à Santíssima Trindade, na certeza de que Deus vai nos iluminar, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos proteger, Deus vai nos ajudar a nos apegar, viu, às experiências de fé. E essas experiências de fé vai fazer com que a gente consiga superar as dificuldades do dia a dia, superar os desânimos do dia a dia, a angústia do dia a dia, a incerteza do dia a dia. O fato é que todos esses foram para o céu, já é um bom sinal, né? Sinal que apesar da estrutura, não eram pessoas ruins. Mas a gente tem que lembrar sempre, a gente está caminhando para uma realidade diferente da nossa. Da mesma forma que o nosso primeiro mundo é o ventre materno, mas a gente não é contado lá, a gente só é contado a partir do momento que a gente sai de lá, mas a nossa primeira existência e manifestação de vida é no ventre materno durante 9 meses. Lá é nosso mundo. Aquele mundo é pequeno para esse mundo que nós estamos aqui. Aqui estamos num outro mundo, numa outra realidade. No ventre materno a gente não se casa, a gente não fala, a gente só vive. E depois que a gente sai desse mundo, a gente começa a ter tempo e história. Tempo, história e decidir o que eu vou fazer com a vida que eu tenho. Até chegar um momento que, segundo a nossa fé, a gente parte daqui e encontra alguma coisa bem diferente. Nós seremos anjos, lá ninguém casa nem se dá em casamento. As relações de convivência no céu é algo que talvez a gente não consiga imaginar e não é possível imaginar. A gente só tem a fé em Jesus Cristo de que Jesus não nos enganou, de que a promessa de Jesus e o encontro com o ressuscitado não é uma ilusão, é algo real, uma presença de Deus e que Deus existe, de um modo ou de outro que Deus existe e não me deixa só, viu? Não me deixa só, viu? Não me deixa aqui abandonado, jogado ao acaso. Seria muito triste se a nossa vida, a gente viesse do nada e fosse para o nada. Seria muito triste a gente passar por tudo que a gente passa aqui, enfrentar tudo que a gente enfrenta aqui, viu? E ao mesmo tempo a gente não levar nada para lugar nenhum, viu? Porque a vida é difícil, é complicado, a gente está sempre sujeito a opiniões, sempre sujeito a críticas, sempre sujeito a donos da verdade. A humildade é uma realidade muito curta, muito inexistente. A gente perdeu muitas vezes a capacidade da humildade, da simplicidade, de ouvir o outro. A gente usa a inteligência nossa nem sempre para fazer o bem, mas para buscar poder. A gente não tem mais a noção de serviço. A gente é preguiçoso para trabalhar, né? Ninguém quer trabalhar, ninguém quer produzir, ninguém quer cuidar das coisas, ninguém quer zelar das coisas. E é preciso a gente ter essa consciência do zelo, do cuidado, da vida que precisa ser preservada, zelada, da história que a gente precisa construir para que Deus possa guiar, iluminar, nos fortalecer sempre, nos ajudar a ter um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre, nos ajudar a fortalecer o desejo de fazer o bem, o desejo de colocar a vida nas mãos de Deus, porque senão a gente começa a pensar, a vida não vai, né? A vida não vai, mas tem que ir. A gente acaba descobrindo que por mais que a gente coloque a gente em ciladas, Deus acaba nos salvando. Que Deus nos proteja, nos livre de todos os males, nos dê paz, saúde e esperança sempre. Um abraço, até mais.